preciso pregar hoje e domingo que vem sobre o mesmo tema, mas é como nós vamos desenvolver. Quantos aqui creem que a última geração é uma manifestação do Cristo, ou seja, da vida de Deus sobre a terra na igreja? Quantos creem? Nós cremos nisso. O problema é como viver. O problema é como isso vai se dar, se manifestar. Então, o Espírito Santo estava me orientando sobre algumas coisas que aconteceram na nossa história. Você sabe que entender a história é um ponto importante para você poder não cometer os mesmos erros no futuro. Uma pessoa que não olha a sua história, uma pessoa que não analisa a sua história, ela está praticamente cometendo os mesmos erros dos anos, porque ela não parou e falou assim: peraí, eu vou olhar onde eu estou errando até aqui, eu vou ter consciência de que isso é um erro, e aí eu tento mudar. Eu tenho consciência do erro, eu tenho consciência de onde eu estou errando, qual é o lugar da minha vida, então eu começo a mudar. Quando você não faz análise nenhuma, você fica repetindo os erros, né? Aquele looping de erros, a gente vai e volta nele. Então eu quis trazer para nós o que aconteceu na nossa história, na história do homem, para a gente entender o Cristo, para a gente entender essa manifestação de uma natureza. Diga o termo assim: o Cristo. Diga: o Cristo é uma natureza. O Cristo não é um fenômeno. O Cristo não é um fenômeno. O Cristo é uma natureza manifestada. E a gente não entende isso. Eu estava falando aqui para os jovens. Quando você se relaciona com alguém, você começa a entender como é que aquele alguém é. Não é assim? Ah, fulano é falador, fulano é quietinho, fulano é mais introvertido, extrovertido, fulano é meio chato na conversa, fulano é meio risonho, fulano é meio isso, meio aquilo. Mas por que você detecta essas coisas? Porque o fulano, no relacionamento com você, ele manifesta a natureza dele. Então você passa a conhecer quem é o fulano. Então, um dos lugares onde existe essa manifestação dessa natureza é nos relacionamentos que nós temos, que nós vamos ver mais para frente, que o lugar onde Cristo se manifesta é no lugar dos teus relacionamentos. E você vai entender como. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa importante. A nossa geração tem talvez uma grande oportunidade diante de si. E talvez a gente não esteja sabendo aproveitar essa oportunidade. Nenhuma outra geração, a não ser a dos apóstolos, ouviu falar do reino de Deus estabelecido na terra. E eu estava pregando na Piedade, domingo passado, eu estava dizendo: o reino tem duas centralidades. Eu tenho ouvido muita gente falar do reino, mas tangenciando as centralidades do reino. Eu quero que você entenda uma coisa: o reino tem um lugar geográfico. Diga para o teu irmão assim: o reino precisa acontecer num lugar geográfico. O reino não é no céu. O reino, geograficamente estabelecido pela palavra, é sobre a terra. Então o reino, uma das centralidades do reino. Quer saber se alguém fala sobre o reino de Deus? Queridos, pergunta para ele onde o reino vai acontecer. Porque tem gente pregando o reino, tangenciando, e dizendo: não, depois vamos para o céu. Queridos, o céu é o lugar do trono de Deus. O reino de Deus vai ser estabelecido pela igreja na terra. Quando? Quando a igreja destronar Satanás do reino da terra. Amém? Amém. A igreja é a ferramenta para destronar o diabo. Então é na terra que ele acontece. Uma das centralidades do reino é o lugar geográfico dele. A outra centralidade do reino é o material do reino. E a gente precisa entender isso. Você não edifica o reino com qualquer material. Você não pode edificar o reino com material teológico. Você não pode edificar o reino com material denominacional. Pode entender o que eu estou dizendo? O reino tem um material próprio. E sabe o que acontece? Se você, se eu, se a igreja não edificarmos o reino com o material do reino, ele vai se queimar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então Paulo diz: olha, eu lancei fundamento, agora cada um veja como constrói sobre o fundamento. Por quê? Porque se você edificar o reino com material inadequado, a obra do tal vai se queimar, vai se perder, soma zero. Você
entende isso? Tem muita gente que está trabalhando muito com material errado. E sabe o que acontece? Essa obra, ela é importante no nível da salvação, mas não do cumprimento do propósito de Deus, que é destronar o diabo na terra. Porque foi isso que o Senhor deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz, o salmista diz, os céus pertencem ao Senhor. A terra deu aos filhos dos homens. Nós é que temos que governar a terra, não o diabo. Então tem duas coisas importantes. Primeiro, o reino tem uma centralidade. Segundo, o reino tem um material próprio. Se nós não estivermos edificando o reino com o material do reino, nossa obra vai se queimar, inclusive individual. Inclusive individual. Quantos entendem, irmãos? Porque quantos aqui estão edificando uma obra? Levanta sua mão, você está edificando uma obra. Você está trabalhando. Agora você precisa estar trabalhando com o material do reino. E isso tem a ver com os princípios do reino. Isso tem a ver com a forma como Deus quer que o reino seja implantado sobre a terra, com a forma como o diabo vai ser destruído, destronado pela igreja de Jesus. Então nós precisamos entender o material. O material não tem a ver com dons. Diga para o teu irmão, os teus dons não são a base do material do reino. Não são os teus dons, não é a tua personalidade. Não são as suas qualidades. As qualidades deste material têm a ver com a palavra de Deus, tem a ver com os princípios e com o caráter de Deus. Por isso é que nós precisamos saber se o que eu estou edificando e como estou edificando tem a ver com o material que está aqui. Senão eu vou estar edificando, trabalhando e no final o Senhor vai falar assim para mim: não serve. Vamos ter que queimar toda a tua obra. Por quê? Porque a tua obra não foi edificada com o material que eu orientei. Quantos aqui trabalham com... Como é que é marcenaria? Se colocar madeira errada, às vezes perde tudo, não é isso? Tem madeira que não dá para pegar sol, chuva, tem madeira que assim, é frágil demais, não sustenta a força, não tem... né? Às vezes você está edificando com a madeira errada, com o material errado. Ou ele vai apodrecer, ou ele não aguenta peso. Irmãos, vocês estão entendendo? Nós precisamos, são duas coisas importantes. E nós temos como geração uma oportunidade geracional. Uma oportunidade que se abre na geração. Nós estamos ouvindo do reino. Eu já falei isso aqui. A geração do meu avô não ouviu. As gerações passadas não ouviram. Quando o último apóstolo morre, nós temos um desvio na igreja. Um desvio grande na igreja. A igreja para de trabalhar pelo propósito do Senhor sobre a terra. Mas a nossa geração está sendo novamente introduzida na cultura do reino de Deus. Um reino como algo físico, o reino como algo tangível, um reino que se manifesta, não um reino religioso, não um reino que você, não, eu falei aqui semana passada, se as pessoas, nós não podemos acreditar ou ter a mesma atitude que algumas pessoas têm no sistema religioso. Você passa, está lá no carro, Jesus em breve voltará, ou está no muro, mas elas não creem nisso, porque se crescem, elas estariam vivendo uma vida diferente. Eu falei aqui o exemplo da pena de morte, se o camarada sabe que vai morrer amanhã, hoje ele vira um santo, o cara vai morrer amanhã, hoje ele vira uma maravilha, parece que nunca pecou, que nunca errou, que nunca matou. É assim, você se prepara para esse encontro. Agora a gente fala, as pessoas falam que Jesus vai voltar, prepara, que Jesus pode voltar amanhã, mas ninguém se prepara. Por quê? Porque não é uma coisa que creio. Nós não podemos achar que o reino não vai acontecer na nossa geração. Isso também é religiosidade. Você não pode deixar de trabalhar, de se esforçar, porque diz, não, vai ser outra geração. Não, sabe, muita gente da geração de Caleb morreu, mas Caleb ficou vivo para ver a promessa. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muita gente que andava com Caleb, não, a promessa não é para nós. E Caleb dizia, olha, tal qual foi a minha força naquele dia, é hoje. A promessa é para mim. Você entende isso? A promessa é para minha geração, sim. Nem que eu entre sozinho como geração. Você pode desistir da promessa e ficar no deserto. Ou você pode se levantar e falar, eu creio na promessa, eu vou trabalhar por ela e eu vou ver a promessa. Nós podemos ser a geração que vai ver a promessa. Isso não pode ser uma fantasia para a gente. Isso tem que ser realidade. Isso é fé. Diga assim para o teu irmão, pela fé,
solar após o outro foi criado. Querido, e hoje você vê os sistemas solares que estão ao nosso redor, porque Deus criou pela palavra. Isso foi pela fé. Pela fé, Deus pode usar uma geração e estabelecer o reino dele na terra através dessa geração. Pela fé. Agora essa geração tem que ser uma geração de fé. Amém. Essa geração tem que crer. Ela não pode deixar de crer. Então a primeira coisa que eu queria comentar com você está em Gênesis. Você já leu bastante isso. E eu queria falar um pouco de natureza. Gênesis 1, 26 em diante, assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem como? Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus criou o homem para manifestar a natureza dele na terra. Eu queria que você entendesse isso hoje. Deus criou Adão. Quantos sabem que Deus é Espírito? Deus é Espírito, amém? Então, para ele manifestar no mundo físico a natureza dele, o que ele fez? Criou um ser físico. Então Deus cria Adão e diz: olha, você vai ser a minha imagem e a minha semelhança. Eu vou manifestar toda a minha natureza através de você. Quantos entendem? Então Deus cria o homem para manifestar a natureza dele na terra. E o diabo sabia disso. E aí, depois da natureza manifestada, vem o quê? Vem o governo pleno. Então, se você ler o texto, Deus manda governar, dar o governo, depois que essa imagem e semelhança fosse real. Até então, Adão tinha um governo mediano. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por que Deus, na viração do dia, vinha falar com Adão? Estava preparando Adão para uma plenitude. Conforme a natureza de Deus fosse se manifestando, essa autoridade também se manifestaria junto com a natureza divina. Conforme essa natureza de Deus se manifestasse em Adão, todo o governo iria se manifestar. Ele tinha o governo como uma promessa. Ele tinha o governo como uma palavra que saiu de Deus para a vida dele. Quantos aqui têm promessas? Quantos aqui têm promessa? Levante a mão, você tem promessa. Creia na promessa. Agora, você ainda não viu toda a promessa se cumprir, não é verdade? Ela está acontecendo. Por quê? Por que a promessa não se cumpriu ainda? Porque Deus está te amadurecendo para a promessa. Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está trabalhando nas tuas intenções, a tua motivação. Querido, pessoas são retidas porque têm o caráter e a motivação errada. Quanto você tem? Então Deus trabalha você. Agora, a partir do momento que a natureza de Deus ia se manifestando em Adão, o governo, a promessa ia sendo cumprida na vida dele, de governar realmente a terra como ele deveria governar. Ele ia aprender isso com Deus. Uma coisa interessante: a frutificação deveria se dar através desta natureza. Ele manda frutificar e encher a terra. Mas com qual natureza Deus queria encher a terra? Com a natureza dele. Deus não queria encher a terra de gente caída. Quantos estão me entendendo nessa noite? Deus, quando fala para Adão: Adão, você vai ser a minha imagem e a minha semelhança. Eu te dou o governo. Frutifica. Frutifica a partir de qual base? De uma natureza divina. Deus planejou ter uma grande família na terra que manifestasse a natureza dele. Pessoas que fossem visivelmente iguais a ele. Quantos entendem? E nós vamos ver que isso já aconteceu. Então tem isso. Agora tem uma coisa. Deixa eu lhe dizer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela desperta duas naturezas. A árvore do conhecimento. Por que Deus chama Adão, chama Eva e diz assim: olha, vocês vão comer das árvores que estão aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. Por que Deus fez isso com eles? Porque aquela árvore, ela tinha o poder de despertar a natureza do bem e a natureza do mal. O que aconteceu quando eles comem do fruto da árvore, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? O mal é despertado dentro deles, a natureza maligna é despertada, e aí eles passam a viver aquela natureza. E por que você manifesta essa natureza até hoje? Porque tem 7.000 anos
Você já ouviu falar de memória muscular? Quantos já ouviram falar de memória muscular? Né? Às vezes quando você faz um movimento repetitivo, o que acontece? O teu corpo tem memória, às vezes sem querer você até faz um movimento. Existem memórias que são criadas em nós. Aí Davi diz assim, olha, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Havia uma memória de pecado em Davi, ele entendeu isso. Uma natureza pecaminosa que estava na memória dele, no DNA dele. Pode entender, não? Por isso aconteceu. Diga assim, o problema é você escolher. Qual natureza manifestar? Nós estamos escolhendo manifestar a natureza errada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós hoje falamos muito de formação aqui. Mas Deus também falava com Adão sobre formação. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos tanto chegar aonde temos que chegar, que nós queremos encurtar o processo. E aí o diabo, sempre o diabo, chegou para Eva e falou assim, ó, tem um caminho mais curto. Esse negócio, se você esperar o tempo da formação, todo dia, imagina quanto tempo vai levar para Deus formar vocês em Deus. Essa classe vai durar bastante tempo. Essa turma vai, de vez em quando vocês vão tomar uma nota zero, aí volta. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Satanás sempre vai chegar com o encurtamento da formação divina na tua vida. Só que tem uma coisa, quando você escolhe encurtar o tempo, você tem que pagar um pedágio. E o pedágio de Adão foi perder o reino. O pedágio de Adão, que ele teve que pagar para encurtar esse tempo de ser como Deus, ter o entendimento do bem e do mal como Deus, porque hoje nós somos parecidos com Deus nesse tema, mas só que nós manifestamos muito mais o mal. Aí Paulo vem com esse miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu pratico. Ele entendeu a natureza. Ele entendeu a natureza. Dentro de mim tem uma natureza que vem de Adão, e eu pratico, eu manifesto essa natureza. Por isso eu sou miserável. Por quê? Porque com o meu entendimento, eu sei que eu preciso manifestar a natureza divina. Eu sei que eu preciso manifestar a natureza do caráter de Deus. Mas no meu corpo, no meu DNA, na minha memória, eu pratico, eu manifesto a natureza do homem caído, da árvore do fruto, da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, mas eu manifesto o mal. E eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos pagando muitos pedágios nessa história de vida nossa. Queridos, quantas vezes você sabe que é errado falar mal de alguém e você vai e fala? Quantas vezes você sabe que é errado fazer determinadas coisas, a gente vai e fala, a gente vai e faz. A gente às vezes sabe que aquilo não é o que Deus, tem para nós. A gente sabe que Deus não tem prazer naquilo que nós vamos fazer, e a gente vai e faz. Por quê? Estamos manifestando uma natureza caída. Então a gente precisa primeiro entender. Você não vai, preste atenção, o Evangelho, ele transforma a tua vida quando você entende, quando você tem uma consciência da mudança, e o Espírito Santo pode falar com você claramente, intensamente. Deixa eu lhe dizer algo, você não vai acordar como Cristo. Isso não vai acontecer na nossa vida. Alguém rompeu, aí você vem rompendo atrás. Isso não vai acontecer. A Bíblia diz que o menino, que Jesus, crescia em graça, em estatura, levou 30 anos para se formar o Cristo em Jesus, porque eu não acredito que ele nasceu como Cristo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Jesus foi formado. Agora, ele se deixou formar. A Bíblia diz que ele não escolheu o que era errado, ele se afastou do que era errado. Olha que coisa interessante, que ele saberia se
escolher o que a palavra de Deus ensina, né? Não é o bem humano, o bem do caráter de Deus. Então Jesus foi formado e você também está sendo. O problema é que a gente esquece disso vez por outra, quando sai daqui mais ainda. A gente sai, ouve uma palavra no local, aí sai daqui, vai resmungar da vida, sai daqui, vai resmungar do chefe, sai daqui, vai resmungar da mulher, do marido, vai fazer alguma coisa que é a natureza antiga se manifestando, e essa natureza gosta de se manifestar. E nós temos que entender isso. Agora, tem uma coisa, quando a Bíblia fala em Isaías, que o Senhor anuncia o fim no começo. E sabe o que é interessante? No começo, no fim, lá no começo, o Senhor estava dizendo que haveria um descendente. Diga um descendente. Diga um descendente. Que pisaria a cabeça do diabo. Isso é uma promessa de que no decorrer do tempo, alguém se manifestaria de novo com aquela natureza divina na terra. Eu quero que você entenda isso hoje. Nós estamos falando, e eu estou falando, estou te ensinando sobre qual natureza nós vamos manifestar. Jesus era alguém deprimido? Jesus era alguém com um problema de espírito de morte? Jesus era alguém com um problema de enfermidade? Jesus era desobediente? Queria que seja aqui comigo. Olha o que eu estou dizendo. Jesus manifestou uma natureza divina. Isso é o Cristo. O Cristo é uma natureza manifestada, patente, vista por todos. Nós falamos do Cristo como um objetivo que vai chegar sobre nós, vai cair um manto sobre você. Eu vou dizer uma coisa para você. Todo dia você tem a oportunidade de dar mais um passo na direção plena do Cristo. Olha o que eu estou dizendo para você. Todo dia você tem a oportunidade de manifestar um pouco mais do Cristo na sua vida. Como? No teu trabalho. Como? Na tua família. Como? No local de reunião. A manifestação do Cristo depende de interação humana. Porque é ali que você dá testemunho. O Senhor Jesus falou assim: olha, que brilhe a vossa luz diante dos homens, e Ele glorifique vosso Pai Celestial. Quanto entende o que eu estou dizendo? Então quem é que vai glorificar o Pai? Os homens. Por quê? Porque a tua luz, a tua natureza modificada se manifestou. E nós precisamos entender isso. Um descendente iria voltar à terra para manifestar isso. E eu queria, a Bíblia diz em Gálatas, eu queria entrar agora com Jesus. Todos entenderam a nossa história? Você entendeu a tua história? A tua história é: Deus te criou lá em Adão, para que Adão manifestasse a natureza divina, e através do relacionamento sexual dele com Eva, sabe, muitos filhos nascessem com aquela natureza. Só que Adão resolveu encurtar o período de formação, e aí ele cai. Começa a manifestar dali em diante uma natureza maligna, uma natureza almática, carnal, que gosta do pecado, que gosta das coisas erradas, tem prazer nas coisas erradas. E aí vem Jesus. A Bíblia diz em Gálatas 4:4: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Para quê? Para que nós tivéssemos a chance de mudar a natureza. Quantos entendem, irmãos? Esteja aqui comigo. Qual é a chance que você tem hoje? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, diga em Cristo. Diga em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas a natureza velha já passou. E tudo, uma natureza nova está se instalando, fazendo download na tua vida. Quantos entendem? Há uma natureza nova sendo baixada na tua mente, no teu espírito, pelo Espírito Santo. A última geração vai ser o Cristo sobre a terra. Esse é o ponto. Uma geração vai crer nisso. E eu quero te dizer, porque profetizaram, o Senhor profetizou em Gênesis 3:15 sobre Jesus. E aí vem Jesus. Jesus, depois de Adão, é o primeiro homem a pisar na terra como Cristo, manifestando. Você vê, 4.000 anos se passaram até que um outro homem,
pudesse vir sobre a terra para manifestar a plena vida de Deus. Mas aí o Senhor agora manda Jesus para gerar uma nova geração que não nascesse pelos métodos concepcionais normais. Amém? Que nascesse do Espírito. E aí você tem um mestre judeu que diz assim: Senhor, como é que eu sendo velho posso nascer de novo? Ele vem fazer uma outra obra. Quantos entendem? Eu quero te dizer isso. Ele vem dizendo: olha, o que eu vou gerar, a natureza que eu vou gerar vai estar no Espírito. Você entende? Não vai estar mais lá de fora. Não é uma concepção mais humana. Deus está gerando nas gerações pessoas que podem ser Cristo. Por quê? Porque agora começa no teu Espírito. A formação dessa natureza vai estar no teu Espírito. Quanto mais o teu Espírito der voz ao Espírito de Deus, mais o Cristo vai se manifestar em você. Agora, nós precisamos caminhar nisso. É tanta coisa para a gente. Quer ver? Eu falei que a natureza, que isso é uma natureza visível. Abre Colossenses. Abre Colossenses. Estava lendo esse texto. Colossenses 1, 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Diga, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é o quê? E como é que Ele tem imagem? Jesus era a imagem porque a natureza de Deus se manifestava nele e as pessoas viam aquela natureza se manifestando dia após dia no testemunho dele. Ele é a imagem do Deus invisível. Se via. Você olhava para Jesus e você via a natureza de Deus nele. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Irmãos, a natureza se manifesta com testemunho. Quantos já foram traídos aqui? Quantos já foram traídos de alguma forma? Eu já fui mais E eu vou falar para você: Judas traiu Jesus. E aí Judas vem. E Jesus fala: amigo, a que viestes? Aquela natureza era de Deus. Porque a minha natureza ia me mandar dar um soco nele. Estou mentindo, irmãos? A sua natureza humana, ela ia falar: você, esse cara te traiu, isso não presta, rapaz. Que amigo nada, amigo da onça. A natureza humana, a natureza caída, ele ia mandar você tirar as forras. Sim ou não? Mas a natureza divina, ele é a imagem visível do Deus invisível. Amigo, a que viestes? Mudança de natureza tem mudança de testemunho. Amém. Mudança de natureza tem mudança do que eu falo, do que eu sinto, do que eu penso. Por isso ele disse: olha, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Qual é a natureza divina? O fazer de Jesus tinha a ver com a natureza de Deus na vida dele. Amém. Eu não posso falar isso ainda. Alguém que pode? Se você pode, glória a Deus. Mas eu sei que eu não posso. Porque tem coisas que eu faço porque eu quero fazer. É a minha vontade, é a minha natureza humana. Gostaria muito de poder dizer isso: não, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Mas não é isso. E nós precisamos chegar nisso, amém? Abra sua Bíblia, ainda em Hebreus. Olha esse texto de Hebreus. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. O que o Filho é? A expressa imagem da pessoa
Diga para o teu irmão assim: Deus te criou para nada menos de que ser a expressa imagem dele na terra. Deus te criou para isso. Deus te criou para ser a expressa imagem dele na terra. Só que eu manifesto a minha imagem. Eu manifesto a minha natureza. Ainda mais quando eu acho que tem razão. Se eu achar então que eu tenho razão, maravilha. Aí eu falo, eu acho que eu tenho razão. Aí eu expresso. Quantos entendem, irmãos? Quantos entendem? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, amém? Eu estou falando para você o que eu quero viver está na natureza divina. Amém? O que eu preciso viver está na natureza divina, não na minha. Na que eu herdei por memória de Adão. 7.000 anos fazendo a nossa vontade. 7.000 anos fazendo os desejos do nosso coração. E a gente até ora por isso. Até oramos por isso. E oramos manifestando uma natureza que está caída. E deixa eu te dizer isso. Abre em Efésios. Olhe sobre a natureza que nós estamos manifestando. Efésios 2. A Bíblia é um livro que ela expressa um desejo de Deus. Isso aqui é interessante, né? Porque olha o Paulo falando, olha, versículo 3. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa andávamos. Isso é o que Deus espera que seja passado. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por quê? Por natureza. O quê? Filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está dizendo? Que eu manifestava essa natureza pecaminosa. E essa natureza atraiu o quê? Sobre a minha vida? A ira de Deus. E aí vem Jesus e me dá uma segunda opção. Entre viver a minha natureza e viver uma nova natureza que Ele estava trazendo sobre a terra. Eu quero que você se lembre que nos últimos 4.000 anos não houve ninguém sobre a terra que tenha manifestado a natureza de Deus. O Espírito vinha, tomava os profetas e depois se retirava deles. Amém? Nós estamos falando de natureza e nós vamos chegar. Se você depois ler em casa Colossenses, você vai ver que Paulo ensina o Cristo. Aliás, o livro que mais fala do Cristo é Colossenses. É interessantíssimo. Você vai ler e vai entender. Mas vamos prosseguir. Em Mateus, abre Mateus 11. Esse livro é tremendo, leiam. Mateus 11. Eu queria pegar um texto aqui de Mateus. Mateus 11. Você já sabe a maioria desse texto. Quando ele diz, ele diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e diga, aprendei. Diga, e aprendei de mim. Aprendei de quem? De mim, de Jesus. Por que aprender de Jesus? Porque ele é o único homem que andou no nível que Adão andou. Você quer ver o Cristo? Olha para Jesus e vê, porque queridos, os evangelhos narram a atitude de Jesus. Quando você olha os evangelhos, o que você vê é um homem manifestando uma natureza, tendo atitudes. E aí ele diz assim, ó: se alguém te pedir a face, dá a outra. Se alguém pedir para você andar uma milha, anda duas. Se alguém quiser roubar o manto lá, túnica, dá o turbante, né? Tem diferença. Mas quanto entende o que eu estou dizendo? Ele vem e diz assim, ó: se você ama, se você cumprimenta só quem você gosta, você é igual aos gentios.
Você precisa amar quem não gosta de você. Isso é uma natureza diferente, não é? Por quê? Porque eu quero gostar de quem gosta de mim. Eu não quero gostar de quem não gosta de mim. É verdade ou não é, irmão? Você quer gostar de quem te apoia. Você quer gostar de quem te elogia. Agora, se alguém chama a tua atenção na maioria das vezes, você até deixa de gostar. E fica. Não é verdade? Ele veio manifestar, testemunhar uma outra natureza. Teve uma hora que os caras tinham poder. Falaram, Senhor, tu quer que a gente ore e caia fogo dos céus e consuma essa aldeia? Eu falei assim, rapaz, vocês não sabem que espírito vocês são, não? Vocês estão loucos? Que natureza é essa? Mas tinha poder para manifestar aquela natureza. Quando a natureza está errada, a gente quer distorcer até o poder de Deus na vida da gente. Verdade. Quando a natureza está errada, a gente quer distorcer a unção. A gente quer que a unção confirme os nossos erros. Por isso que o material do reino não tem a ver com dons e talentos. Amém. Tem a ver com o caráter do reino. E a gente precisa entender isso. Vamos lá. Olha aí, vamos ler 2 Coríntios. Eu estou correndo aqui, irmãos, para a gente poder ter um texto aqui muito interessante. Segundo Coríntios 3, 14. Olha o que Paulo diz: mas os seus sentidos foram embotados, pois até o dia de hoje a leitura da antiga aliança permanece, e permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo, diga somente em Cristo, diga somente em Cristo, ele é retirado. Eu quero dizer para você, em Jesus o véu não é retirado, porque o reino tem a ver com Cristo. Antes do reino de Deus vem o Cristo. Então tem um véu religioso, tem um véu que, queridos, Deus vai usar o que Ele tem sobre a terra. Tem um véu que só prega a salvação, que leva as pessoas a serem salvas, mas não leva as pessoas para o destino delas. Tem um véu posto pelo sistema, pelo espírito da Babilônia. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Há um véu que as pessoas se sentem bem religiosamente. Há um véu que as pessoas sentam no local de reunião e no domingo elas cumpriram o dever e o papel delas, mas não é para isso que Deus criou o homem. Amém. Deus criou você para um propósito. Deus não criou você para ser salvo. A salvação é a porta para você voltar para o propósito. A salvação é quando você está na escuridão, apaga a luz aqui e fica tudo escuro, e aí a salvação é uma porta que se abre na escuridão e fala assim, ó, é por aqui que você vai cumprir o teu propósito. É aqui nessa porta que você vai cumprir o destino que Deus desenhou para você quando você ainda estava na eternidade com Ele. Quantos entendem? Amém. Então o véu está posto. A maioria dos cristãos não creem numa mudança de governo na terra. Isso é um véu. A maioria dos cristãos não acredita que a situação vai mudar. Quantos aqui já ouviram aquilo assim? Isso não tem mais jeito não. Isso não tem mais jeito. Nós ouvimos isso no trabalho, na condução, ouvimos no corpo. Querido, só que deixa eu lhe dizer algo. Deus trabalha contra as probabilidades. Amém. Deus trabalha contra as probabilidades. A probabilidade de Adão, de Abraão ter filho era 0. Um homem com 100 anos não tem ereção, irmão. E não tinha Viagra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. E veio a unção lá e capacitou Abraão. Abraão foi lá, chegou junto de Sara e Sara teve um filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A probabilidade era 0. A probabilidade de uma nação de escravos ser uma nação que conquista era 0. E Deus levanta uma nação de escravos para reinar. Amém. Você precisa entender, Deus trabalha contra a probabilidade humana. Então o reino dele vem sobre a terra. Amém. Se ele falou, ele vai cumprir. E ele vai levantar uma geração para isso. E essa geração
é você, sou eu, somos nós. Porque nós estamos entendendo o reino. Nós estamos entendendo o evangelho do reino. Que este evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Então precisa acontecer. Agora vai ser pregado através de você e de mim. Amém. Senão não tem fim. Vamos continuar lendo? Eu quero que você leia versículo 18 de 2 Coríntios 3, não dá para ler tudo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Somos o quê? Transformados. De quê? De glória em glória. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A cada dia você caminha na direção do Senhor e o caráter, sabe, a essência de Deus começa a ser gerada em você. De glória em glória, diga de glória em glória. Tem a ver com o nível de vida que eu vou viver amanhã. Amém. Se eu quero uma glória maior, amanhã eu preciso viver de outra forma. Eu preciso elevar o meu padrão. Amém. Nós estamos entendendo? Amém. O Cristo é uma atitude. O Cristo eu tomo a atitude de andar como Jesus andou. Tem um livro de um argentino que o pessoal na minha época, lá quando eu me converti, falava muito mal dele. O nome do livro é assim, ó: Em Teus Passos, o que faria Jesus? É Ortiz o nome dele, o sobrenome. Eu não lembro do primeiro nome. Sabe o que significa? Era muito interessante, ele falava exatamente isso. Jesus tomaria a atitude que você está tomando agora. É aquela coisa do momento da pressão, do momento em que você tem que tomar uma atitude. E aí você para e pensa assim: o que Jesus faria aqui agora? Ele ficaria o cara do lado, ou ele diria: Deus te abençoe. Ele ficaria chamando a mesa, aquela coisa que a gente. Ou ele falaria: Deus abençoe. O que você acha? Jesus ele não relativizava o pecado. Eu não estou falando de Jesus mané. Amém? Mas eu estou falando de Jesus que tinha uma postura de amar, que tinha uma postura de misericórdia, que tinha uma postura de uma justiça que tem a ver com a justiça de Deus. Nós queremos exercer uma justiça com os nossos olhos. Por isso é que você fica chateado com o teu irmão. Sabe por que você fica chateado com o teu irmão? Porque você olha o teu irmão através da janela da tua justiça pessoal. Mas a tua luta não é contra carne ou sangue. Se você estiver lutando contra o teu irmão, você está desobedecendo e você não consegue manifestar o Cristo desobedecendo. A tua luta não é contra a pessoa que caminha com você. De glória em glória. Há um silêncio na igreja. Estou pregando para mim, amém? Se você acha que é para você, receba também. Eu quero essa natureza manifestada. Vamos continuar. Já está. Agora, esse texto ele fala que como pelo Espírito Santo. Olha em João 14. João 14, 26. Olha o que diz o texto. Jesus estava ensinando como quem ia te ajudar. Quem iria te ajudar? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho tem que ser prático. Tem que ser algo que você ponha na estrada da tua vida. Tem que rodar com você. Quanto tempo que eu estou dizendo? O Evangelho não pode ser uma ideia inatingível. Ele tem que ser algo que você fala assim: isso eu posso viver. E aí, como é que eu vou viver sem formação? Olha o que Jesus falou, olha, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vai ensinar o quê? Vai ensinar o quê? Todas as coisas. O Espírito Santo vai te ensinar a ser o Cristo.
Romanos 8. Vamos ver. Tem um texto aqui em Romanos 8. Abra lá. Eu tenho dado tanta ênfase no Espírito Santo. Romanos 8, 13 e 14 diz assim: olha, pois se viveres segundo a carne, essa é a natureza, né? Morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Uma nova natureza se manifestando. Porque todos, diga comigo, todos, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Agora, olha só que interessante, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Agora é engraçado, Jesus vai para João Batista e fala para João: eu preciso ser batizado. E aí, quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele e se ouve uma voz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Queridos, nós não queremos ser guiados pelo Espírito Santo para o deserto. Alguém quer? Nós não queremos. Por quê? A minha natureza caída gosta de conforto. A minha natureza caída gosta de coisas boas. Um mínimo de conforto. O deserto, sol escaldante. O deserto não tem água nem comida. Mas todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Eu quero dizer uma coisa: quando você estiver andando no nível, sabe, quando você estiver andando na direção dessa manifestação, Deus vai te levar para o lugar que Ele quiser e você vai com o coração grato. Amém. As reclamações vão acabar na nossa vida. Você não vai ficar mais reclamando que Deus não te deu isso, Deus não te deu aquilo, Deus não me empregou ali, Deus não me deu dinheiro. Você vai viver bem com o que Deus está te dando agora. Aleluia. As reclamações e as murmurações vão acabar. Porque reclamar e murmurar é a tua natureza adâmica se manifestando e envenenando você. Pode entender o que eu estou dizendo? Amém. Jesus falou: opa, acabei de entrar no jogo, nem deu tempo de aquecer, já vou para o deserto. Quantos entendem, irmãos? E aí, quando vem uma leve e momentânea tribulação, a gente: Deus me ama, Deus esqueceu de mim, Senhor, por que tu fazes isso comigo? A gente ora até de forma espiritual: Deus, Senhor, tu esqueceste do teu servo. A gente deturpa até o meio de comunicação que a gente tem com Deus, que é oração. Que eu tenho assim: é impossível Deus esquecer de você, seu cabeção. Sabe por quê? Porque Ele gravou o teu nome nas palmas das mãos dele. É impossível esquecer de você. É impossível Deus não lembrar de você. Queridos, o deserto é o lugar que você venceu o diabo. O deserto é o lugar de você chutar o diabo da tua vida. Por isso que ele estava falando. No deserto tem coluna de fogo. No deserto tem nuvem. No deserto tem maná. Não é fácil ver com essas coisas no deserto não, mas eu vou falar para você: Deus dá um alento bom, né? A gente reclama do alimento que Deus manda. Talvez Deus não te colocou no lugar que Ele já desenhou para você. Está formando você. Porque se você for para o lugar que você anseia, daqui a pouco nem cristão mais você é. Porque o caráter vai desintegrar. Tem gente que quando ganha dinheiro desvia. Eu conheço conta. Tem gente que quando ganha um pouquinho mais, meu. Ó. Foi-se. Partiu. Partiu prosperidade. Hashtag. É um negócio desse. Quantos entendem? Vamos aqui para nós terminarmos. Agora, eu achei isso tremendo. E depois eu vou falar, semana que vem eu falo um pouquinho sobre esse trabalho. Agora, olha o que Paulo é a pessoa que mais me
enxerga do Cristo depois de Jesus? E aí Paulo, em Colossenses, ele vem dizendo aqui qual é o propósito do Cristo. Mas ele fala, Colossenses 1, diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o que? Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem o quê? Perfeito. Diga perfeito. Perfeito. Diga perfeito. Perfeito. Diga perfeito. Em Cristo. Diga em Cristo. Uma geração perfeita vai se levantar sobre a terra. Perfeita, como Jesus foi perfeito. Amém. Então o mistério que esteve oculto, quando chegou o tempo do Kairos, quando essa janela da agenda de Deus se abriu sobre o cronos humano, ele envia Jesus. E aí o que acontece? Jesus vem revelar um mistério que esteve oculto. Depois de Adão, ninguém mais enxergou, ninguém mais viu. E esse mistério é Cristo em vós. Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe por que o céu não faz sentido? Porque quem precisa ver o Cristo é a terra. Então lá Deus, o trono de Deus, os anjos. E aí você morreu e é perfeito. Olha, agora eu sou o Cristo. Faz sentido. Faz sentido. Queridos, o lugar onde Deus está já é o lugar da perfeição. O lugar onde Deus está entronizado é um lugar perfeito. O que precisa haver perfeição é a terra. Amém. O que precisa haver perfeição é a terra. É a terra que precisa haver a manifestação dos filhos de Deus. Por isso você precisa andar nessa direção, nessa mudança de natureza. Para quê? Para que as pessoas ao teu redor comecem a ver que você mudou de verdade. Amém. De essência. A tua essência mudou. Você não reclama mais, você não mente mais, nós não mentimos mais, nós não reclamamos mais, nós não manifestamos mais a natureza do antigo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Deixa as coisas que para trás, filho. O que está ficando para trás? É igual couro de cobra. A roupa velha tem que ficar fora da tua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Não dá para levar a roupa antiga, não dá para levar a bagagem antiga para essa nova vida. E aí a gente quer viver uma nova vida com uma natureza antiga, que frustra. Frustra. Agora abra a tua Bíblia para a gente encerrar. 1 Coríntios. Esse texto fez muito sentido agora para mim. 1 Coríntios 15, 48 e 49. Diz assim, olha: qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também celestiais. Olha o que ele diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Queridos, duas naturezas, assim como trouxemos a imagem da natureza que Adão manifestou lá no Éden, quando ele se desvia, quando ele perde o governo, perde a vida de Deus, e nós estamos manifestando isso. Assim traremos, nós vamos manifestar também a imagem do celestial. Diga do último Adão. Diga do último Adão. Diga para o teu irmão, você vai manifestar a imagem do último Adão. Deus quer fazer isso na nossa vida.
a manifestação dos filhos de Deus, ela vai saber que chegou o tempo da liberdade. Quando a criação vê que os filhos de Deus estão se manifestando, queridos, talvez você diga assim, mas eu sou filho de Deus, querido, você é filho da salvação. Eu estou falando de filho de Deus no nível de Jesus. Filho que cumpre plenamente a vontade do Pai sobre a terra. E isso é para você. Isso é para mim. É essa manifestação que vai acontecer. Agora, eu preciso a cada dia buscar. Por que a gente tem que orar em línguas, jejuar, ler a palavra? Porque é através dessas coisas que Deus fala conosco, é através dessas ferramentas que Deus muda a nossa natureza. Eu não quero orar em línguas, o problema é seu. Você vai continuar manifestando a natureza antiga. Aí cai, levanta, não, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você entende? Você sai daqui amando a Deus, eu quero andar com Deus, eu quero ser fiel. Aí lá fora você depara com aquelas situações que você não consegue. Por quê? Porque não está usando as ferramentas que a palavra do Senhor entregou nas suas mãos. Quem aqui não pode, está proibido de orar em línguas? Ninguém. Quem está proibido de orar em português? Ninguém. Quem aqui está proibido de ler a palavra? Ninguém. Você tem todas as condições para usar as ferramentas de mudança de natureza na tua vida. Agora você usa uma ferramenta. Precisa acessar a página certa. Amém? Amém? Eu queria pedir. Cadê o Zac? Eu queria fazer uma oração rápida. Eu sei que é hora, pastor, me perdoe. Mas semana que vem nós vamos falar sobre a natureza manifestada. Queria que você ficasse de pé. Queria ministrar esse cântico para você saber, sair daqui hoje tocado pelo Espírito Santo. Você é a pessoa que Deus quer usar para construir o projeto dele na terra. Você é a pessoa que Deus quer transformar para que cada vez mais você pareça com Deus, você se pareça com o Senhor. Quando olharem você seja a expressa imagem, a imagem visível de Deus na terra. Feche seus olhos. Eu queria que você estivesse orando 5 minutinhos só, irmão, nós vamos terminar. Mas é importante você sairmos aqui com essa música, com essa adoração, porque tem a ver com esse tempo que nós vamos cumprir o propósito. Aleluia! Sinta o Espírito Santo levado a sua. Eu sinto a presença dele aqui. Quero fazer tudo que sonhou. Quero agradar teu coração. Me demonstrou a morte, o que um dia eu vou devolver, correndo do mundo e vivendo pra ti.
propósito definido. Trabalhar pela expansão do teu reino na terra. Trabalhar para tirar pessoas do reino das trevas e levá-las ao reino do Filho do seu amor, mas ao reino. Trazer propósitos para a vida das pessoas, propósitos claros. Quero te pedir em nome de Jesus, aviva-nos, Espírito Santo. Esse lugar é teu. Tu és o líder desse lugar. Move-nos para a expansão, move-nos para trabalhar pela expansão. Que a natureza egoísta, que a natureza que só manifesta o eu, para mim, meu, ceda para a natureza que se prostra, pergunta qual é a tua vontade, Senhor. Natureza que dá, que investe, que crê. Que haja uma mudança de natureza em nós. Possamos deixar de ser egoístas. Ajuda-nos, porque somos uma geração pronta. Senhor, eu creio que estamos para dar a luz. E as dores de parto vão chegar, para que o teu reino se manifeste. Desperta cada um individualmente na sua casa, na sua cama, na hora de dormir. Dá sonhos, incomoda. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja seja uma igreja das pessoas que sonham com o teu reino, que tenham visões, que tenham sonhos da tua parte, que sejam incomodadas por anjos, que os anjos venham, Senhor, e nos ativem. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejamos as ferramentas desta geração para uma profunda transformação. Vem de ti, só pode vir de ti. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar o teu povo. Despertar uma nova natureza, testemunho novo, testemunho parecido com Jesus. No dia a dia, na família, nos negócios, sozinho. Fazer o que Jesus fazia, falar o que ele falava, pensar o que ele pensava. Mais ou menos isso. Ajuda-nos. Quero orar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar o Diogo aqui.